Como que os cartões de crédito obtêm lucro se eles não cobram anuidade em alguns casos? Você já viu, né? Tem cartões aí que te dão anuidade grátis. Talvez você nunca pagou anuidade em alguns cartões de crédito. Como é que eles obtêm lucro, então? Essa é a pergunta do William Carvalho. Na verdade, a forma de pagar anuidade não é, digamos assim, o prato principal de lucros dos cartões de crédito. Não tá nem no top 3. Não é o principal. A forma mais eficiente que os cartões têm de ganhar dinheiro em cima dos consumidores é através dos juros dos pagamentos atrasados. Esse, digamos assim, que é a cereja do bolo. Quando você paga o mínimo do cartão de crédito, da fatura, por exemplo, vai vir 10%, 12%, nem lembro quanto que tá o percentual mais. Mas ele vem pro mês seguinte. E esse aí é o lucro do cartão. Pensou? É grana, hein? 10% num mês. Rapaz, é muito dinheiro. Então essa podemos dizer que é uma das principais. Mas a que mais paga o bolso dos proprietários desses cartões de crédito são as taxas que as maquininhas cobram por cada transação. Ou seja, cada comércio que você compre qualquer coisa no cartão de crédito ou no cartão de débito, quando você passa o cartão na maquininha, é descontado um percentual, geralmente de 3 a 5% do valor da compra. Esse valor vai para o cartão. Esse podemos dizer assim que são o lucro do cartão. Claro, tem que tirar o imposto que ele paga para o governo, tem que tirar um monte de coisa no meio aí, o que sobra desse X é o lucro do cartão. Mas toda compra é gerado um percentual. Como eu disse, seja no débito, seja no crédito. Então podemos dizer que cada taxa dessa é o que mantém o cartão ter lucros, ter faturamento e o pagamento atrasado. Esses são os principais meios que os cartões têm de obter lucro. A anuidade eles nem ligam. A ideia deles é fazer você ter cartão, porque você tem cartão, você gasta. Se você gasta, compra qualquer coisa, eles ganham. Se você paga atrasado, eles ganham. Ou seja, a anuidade é tranquilo. Pode dar anuidade pro povo, dá anuidade, deixa eles pagar de graça. Quero lucro. Afinal de contas, por que o Fusca tem um motor atrás? Por que não colocaram o motor do Fusca na parte da frente do carro? Boa pergunta, enviado pelo perfil NR. Vamos então descobrir. Na época em que o Fusca foi projetado, o motor ficando na parte de trás do carro foi considerado mais ideal por conta de algumas razões. A primeira, e claro, a mais importante dessas razões, foi o fator de distribuição de peso e tração. Colocar o motor na parte de trás do veículo, no caso do Fusca, melhora a tração do veículo. Como o Fusca é um veículo de tração traseira, ou seja, são as rodas de trás que empurram o carro, ter um motor em cima dessas rodas significaria que haveria mais peso, pressionando mais as rodas no asfalto, ou na terra, na estrada, onde for. Isso melhoraria a aderência dos pneus no solo, no chão, melhorando também a tração do carro. Principalmente em condições mais desafiadoras, em asfaltos mais complexos. Por isso que o pessoal de interior usa muito Fusca. Esses carros, eles andam muito bem na terra, justamente porque o motor pressiona os pneus e é ali que gera a tração, a força para o carro andar. Os carros mais modernos, as trações deles são nos pneus da frente, as rodas da frente. Então é na frente que acelera. Então o peso, às vezes, está mais na frente do que atrás. Outro fator é que o motor na parte de trás do Fusca simplificaria a mecânica dele. E isso faria com que o preço do carro ficasse mais em conta, porque é mais barato fabricar. Além disso, a transmissão de potência do motor para as rodas seriam mais eficientes, justamente porque as rodas estão mais próximas do motor. Além de tudo isso, colocar o motor atrás liberaria mais espaço na frente para bagagens, objetos, entre outros. Você ficaria com um espaço mais amplo na frente do carro, visto que o Fusca não é um carro tão grande, mas ele tem a questão de benefícios de bagagem muito boa, cabe muita coisa lá na frente. Outro fator é que o motor do Fusca é refrigerado a ar, e por estar localizado na parte de trás do carro, ele permite um fluxo de ar mais eficiente para a refrigeração do motor. Ou seja, não precisa de um sistema complexo de refrigeração. Isso também traria mais peso para o motor. Então não era ideal colocar um sistema complexo e pesado de refrigeração no motor. O ar que chegava no motor ali estava suficiente. Agora, detalhe, não era só o Fusca que tinha motores atrás. Claro que tem a Brasília, tem a Variante, tem outros carros. Mas talvez o Fusca foi baseado nos primeiros modelos dos Porsches, que também
tinha o seu motor atrás. Olha, quem diria o Fusca olhando pro Porsche assim de ladinho e falando, seu motor é atrás? Interessante. Por que é costume usar roupas pretas em velórios? Boa pergunta. É enviado pelo Antônio Carlos Brito. Vamos entender. Usar roupas pretas em velórios, isso é resultado de uma tradição que vem da Europa medieval. Na época, lá na Europa medieval, usar roupas pretas em momentos de morte de pessoas amadas, queridas por todos, era uma forma de se respeitar ao falecido. Respeitava então a honra da pessoa que morreu e dava um certo apoio moral ao sofrimento daquelas pessoas que estavam no local do velório. Então, os primeiros europeus que realizavam esta tradição utilizavam o preto como uma forma respeitosa em honra à pessoa que morreu e de forma respeitosa para as condolências às pessoas que estavam presentes ali. Foi a partir do século XVI que a aristocracia europeia adotou então a cor preta como um sinal oficial de luto. Só que naquela época os trajes dessas pessoas europeias eram luxuosos e muito sofisticados. Quanto mais luxuosos, mais a pessoa demonstrava que ela tinha poderes financeiros. Demonstravam então o status da pessoa. Então foi a partir do século XVI que a tradição de usar roupas pretas em velórios se espalhou para o mundo inteiro, o que inclui o nosso país, Brasil. Porém, de alguns anos para cá, esta tradição de usar roupas pretas em velórios está sendo questionada se deve ou não ser utilizada nessas ocasiões. O fato é que a cor preta é uma cor discreta. Ela não chama atenção para a pessoa que a veste. Eu, por exemplo, amo usar roupa preta. Você vê que é constante. Ou seja, se não chama atenção indevida para a pessoa, pode ser considerado apropriado num evento como, por exemplo, um velório. E no passado, a cor preta era roupas para poucas pessoas utilizarem. Só quem tinha dinheiro conseguia usar roupas pretas. Interessante. Por que quando nós aceleramos um áudio, ele fica mais agudo, ele fica mais fino? E quando deixamos o áudio mais lento, ele fica mais grosso, mais grave? Por que isso acontece? Boa pergunta enviada pela Cláudia Costa Rios. Vamos entender o porquê. Quando você acelera um áudio, na realidade você está aumentando a frequência das ondas sonoras. Imagine as ondas sonoras como as ondas do mar. Ao acelerar o áudio, é como se você estivesse apertando essas ondas. Quando as ondas estão mais próximas uma das outras, elas têm uma frequência mais alta. Em termos de frequência percebida pelos humanos, quanto mais alta for a frequência, maior é o tom agudo percebido, ou seja, o tom fino. Por outro lado, quando você diminui a velocidade da música, ou de um áudio de uma pessoa falando, por exemplo, então você está esticando as ondas sonoras. Quando você acelera, você está comprimindo. E quando você está deixando mais lento, você está esticando. Quando você estica as frequências sonoras, você está aumentando a distância entre elas. Isso reduz a frequência das ondas. E uma frequência mais baixa é percebido pelo seu ouvido como algo mais grave, um som mais grave. Tipo esse som aqui que eu estou fazendo para você agora. Quando você fala rápido, quando você acelera o áudio rápido, a voz fica assim, ó. Parece que ela tá fina. Na realidade é porque a frequência ficou mais alta. Quando você deixa o som mais lento, o áudio fica desse jeito. Parece que você está falando mais grosso. Mas simplesmente porque as frequências estão mais distanciadas. Tá mais baixa. Áudio rápido, frequência alta e compacta, junta. Então o som fica mais alto. Seus ouvidos percebem como algo fino. Frequência lenta, quer dizer, o áudio lento, a frequência fica mais distanciada. Então o som é mais baixo, o seu ouvido entende como algo mais grave. Afinal de contas, por que o leite é branco? Boa pergunta. É enviado pelo Marcos Silva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bora entender. O leite é branco devido a algumas coisas que estão presentes neles. Por exemplo, as proteínas e as gorduras. Quando a luz atinge as proteínas, ou quando elas atingem a gordura ou as gorduras, essa luz é refletida, ou seja, dispersada para vários lugares de maneira uniforme. A luz atinge as proteínas e as gorduras presentes no leite e é devolvida para vários ambientes, para várias direções. Esse processo é conhecido como dispersão de Mie. Nós sabemos que a luz é composta por várias cores e cada cor tem um comprimento de onda diferente da outra. No caso do leite, as moléculas de proteína e de gordura são de tamanho suficiente para dispersar todos os comprimentos de onda da luz visível. Isso significa que todas as cores visíveis são refletidas de volta para os nossos olhos. E a combinação de todas as cores da luz visível resulta num branco. Então por isso parece que o leite é branco.
porque todas as cores da luz visível que atingem ele voltam para nossos olhos como branco. Todas as moléculas de proteínas e de gorduras presentes no leite são responsáveis por isso. Inclusive, essa é a mesma razão para que nós enxerguemos as nuvens como brancas, por conta das gotículas de água presentes nelas. São as gotículas de água que refletem ou dispersam todas as luzes, ou seja, todas as cores visíveis de volta para nós. Então, se nós enxergamos o branco das nuvens, são por conta das gotículas de água presentes nelas, que devolvem todas as luzes entregue em uma única frequência. Por isso que nós enxergamos branco, tanto o leite quanto as nuvens. As nuvens por conta das gotículas de água, o leite por conta das proteínas e por conta das gorduras.